O que é que isso aqui está dizendo? Qualquer termo desta sequência aqui, essa sequência são as parciais dessa série. Qualquer termo desta sequência é o respectivo termo dessa sequência somado com isso aqui. Tá certo? Eu vou botar aqui. Isto é, vou botar aqui só para separar para você ver. O SN é essa soma xk1 mais xk2 menos 1 mais o Tn, qualquer que seja o n maior ou igual a 1. Ou seja, qualquer termo dessa sequência, a partir do K2, é o respectivo termo desta sequência aqui, somada com isso aqui. Isso aqui é uma constante em relação a n. E você sabe o seguinte, se duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos, tá? A convergência de uma garante a convergência da outra. Melhor dizendo, quem é o limite de SN, ou seja, essa sequência aqui converge se somente se essa converge. Porque se essa convergir, essa daqui vai convergir. Se a sequência formada pelos SNs converge, a sequência formada pelos TN converge. Então, daí sai o seguinte. Sai que SN, N maior ou igual a 1, converge se e somente se a sequência Tn, N maior ou igual a K2, também converge. E, em cada caso, você vai ter o seguinte, o limite de Sn com n tendendo a mais infinito é igual a quê? Ao limite é igual. Limite disso aqui, por exemplo, digamos que esse limite seja um número real. Então, digamos que esse limite seja um número real. Então, esse limite aqui é um número real. E quem é esse limite? É xk1 mais xk2 menos 1, como você me corrigiu, mais o limite de Ti. Com n, não precisa botar isso aqui não, né? Com n tendendo a mais infinito. E recíproca também, né? Se esse limite aqui existe, passa para o outro lado, existe o limite de Ti. Quer dizer, se o limite é um número real, limite. Com, tá certo? Com, isto é, o que é que significa? Significa que esse limite aqui, quem é esse limite? É o valor dessa série. Então, a somatória de n igual a K1 a mais infinito do xn é igual a quê? É igual a xk1 mais, vai ao encontro da nossa intuição, ó. K2 mais a somatória de n igual a K2 a mais infinito do xn. Entendeu? Razoável. E daqui fica a seguinte lição. E daqui, aproveite e tire daqui, embora não esteja anunciado, isso aqui também não está anunciado, mas isso aqui é fundamental. E aí que fica a seguinte lição. Se essa série diverge sendo mais infinito, essa série aqui também diverge sendo mais infinito. É claro, né? É a mesma. Se essa série diverge sendo menos infinito, essa série diverge sendo menos infinito. Tá? Se a série não existe, ou seja, se o limite da sequência de somas parciais não é nada para essa série, o limite da sequência de somas parciais dessa também não é nada, é se somente se. Tá? Moral da história. A convergência de uma série, ela não muda
quando eu tiro uma quantidade finita de parcelas, ou quando eu altero uma quantidade finita de parcelas. Entendido? Uma quantidade finita. Se eu mexo numa quantidade finita de parcelas, eu não altero a convergência da série. Uma converge somente se a outra converge. Vocês entenderam aí? Tá? Tem até um corolário, eu posso até botar isso aqui. A soma de duas convergentes ou não convergente também? Dá. Também é só você usar o fato de que você não tem a definição de soma de sequências? Não tem? E se duas sequências convergem, a soma delas converge. E o limite da soma é a soma dos limites. O professor tem como somar duas sequências que divergem? Você sempre pode somar sequências. Agora, tá? Você sempre pode somar sequências. A soma de sequências é uma coisa que existe independente de convergência. Tem como O teorema... duas sequências que divergem para formar um converge? Hã? Somar duas sequências? Claro, é só pegar a diferença de uma com ela mesma. Dá a sequência nula que converge. Tá? E o corolário disso aqui é o seguinte, ó. Tá? E o corolário disso aqui é corolário, que deve ficar, né? Um corolário, né? Corolário disso aqui é o seguinte, sejam K1 e K2, tá? K1 e K2 sequências, sejam Xn, N maior ou igual a K1 sequências, se está no plural são duas, né? Sejam Xn, N maior ou igual a K1 sequências, Xn, N maior ou igual a K1 e Yn, N maior ou igual a K2 sequências. Tá? Então você tem, corolário desta proposição aqui, ó. Corolário desta proposição aqui. Tá? Se existe um K0 maior ou igual ao maior entre o K1 e o K2. Se existe um K0 natural. Se existe um K0 natural. Tá o quê? O K0 é maior ou igual ao maior de K1 e K2. E o Xn é igual a Yn, qualquer que seja o N maior ou igual a K0, então a série somatória de N igual a K1 a mais infinito do Xn, essa série converge se e somente se tá a série somatória de N igual a K2 a mais infinito do Yn converge. Tá? E em cada caso, vale o seguinte, olha,
você sabe o seguinte, como o xn é igual a yn para todo n maior ou igual a k0, então a somatória de k de n, compõe comigo, de n igual a k0 a mais infinito do xn é igual à somatória de n igual a k0 mais infinito do yn. Não é? Não é? Tá certo? Agora, se eu botar aqui K1 e botar aqui K2, não vão ficar igual. Mas como eu botei K1 aqui, o que foi que eu acrescentei? Eu acrescentei o quê? xk1 e o xk1 menos 1. Foi isso que eu acrescentei. E o que foi que eu acrescentei aqui? Acrescentei o yk1, yk2 e o yk2 menos 1, não é? Porque se eu tiro dessa série, eu não posso tirar, me diga uma coisa, se essa série converge, tirando esses termos, tirando uma quantidade finita de termos, eu não continuo tendo a convergência? Tá certo? Não é? Então, quando eu pego a série total, tirando esses termos, vai ser a soma do K0 até mais infinito. Só que a soma do K0 a mais infinito, do xn, é a soma do K0 a mais infinito do yn. Então, se eu tirar isso aqui, então fica tudo igual. Concorda comigo? Concorda aqui? Tá certo? Porque quando eu tiro esses termos, eu tenho a série do K0 a mais infinito. Quando eu tiro esses termos, eu tenho a série do K0 a mais infinito. Mas a soma do K0 a mais infinito e do K0 a mais infinito do xn e y são iguais. Tá? O importante é ver isso aqui, ó. Essa série converge e somente se essa converge. Ou seja, a convergência de duas séries, tá certo? Se duas séries diferem por uma quantidade finita de parcelas, aí isso tem que ficar. A convergência de uma implica a convergência da outra. Correto? É esse o resultado que está aqui. Bom, então, você tem o seguinte, ó. Você já sabe, ó, como é que eu uso esse resultado, tá? Isso é o corolário de lá, né? Você já sabe que essa série converge, ó. A série somatória de quê? De n igual a 0 a mais infinito, de quê? De 1 sobre 2 elevado a n, ela não converge? Não converge? Ela não converge? Logo, se eu pegar aqui a série de 3 a mais infinito, de 1 sobre 2 elevado a n, também converge. É esse o resultado. Eu estou usando esse resultado aqui, ó. Se converge começando do 0, converge começando do 3. E você sabe o seguinte, quem é a convergência, quem é a série, quem é o valor n0 a mais infinito de 1 sobre 2 elevado a n. Qual é n igual a 3 a mais infinito? É igual à somatória de n igual a 0 a mais infinito de 1 sobre 2. Vamos começar aqui. 0. Qual é a diferença que existe daqui para cá? Começando do 3. Quem é isso aqui? Quem é? É 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais somatório de n igual a 3 a mais infinito. Ó, tá aí. Entendido? Entendido? É isso aí que está dizendo essa proposição. A proposição está dizendo isso.
Tá? Que é exatamente isso aqui. Aqui é igual a zero. Desculpa. Esse aqui que é zero. Zero e esse aqui é 3. Obrigado, viu? Zero não, cara. As duas começam do K1. Ali, ó. K1 ali, menos é K1, lá, K1 menos 1. Ah, sim. Então, deixa eu consertar aqui. É o K0 menos 1. K0 menos 1 e aqui é o K0 menos 1. Consertado? Entendido? Tá vendo? Consertado. K0 menos 1, K0 menos 1. Que é justamente, ó, fica, né, Xn, eu estou começando do K1. Então, isso aqui, tirando esses termos, começa do K0. É igual a essa daqui começando do K0. Então, tinha que tirar esses termos. Obrigado, tá? Tá? É o K0. Tá? Não é K1 não, que é o K0. Que é exatamente o resultado. Então, você tem isso aí. Outro, você falou, fez uma observação que foi... Tá? Pronto. Assim, proposição, propriedades operatórias. Isso aqui eu não vou demonstrar porque sai via sequência de séries geradoras. Proposição. Ó, observe aqui, ó, o meu erro que coloquei é K0, tá? X1, xk0 menos 1, tá? Tirando isso, porque aqui, eu tirando isso, né? Tá? Porque começa do K1, o K0 é maior ou igual a K1 ou K2. Tá? Então, quando eu tiro isso, é porque eu estou pegando a série, a soma do Xn começando do K0. Aqui, quando eu tiro isso, eu estou pegando a soma do Yn começando do K0. E do K0 em diante, as duas séries são iguais. Por quê? Porque você tem Xn igual a Yn, qualquer que seja N maior ou igual a K0. Então, aqui está correto. Tá? É consequência daquilo lá. Proposição. Sejam Xn N maior ou igual a K e Yn N maior ou igual a K séries. Séries não são séries, são sequências. Então, a primeira proposição é o seguinte: se essas séries, se somatória de n igual a k a mais infinito, se essa série aqui converge e essa série aqui, somatória de n igual a k a mais infinito de yn converge, então a série, né, formada pela soma, ó, xn mais yn, essa série também converge. Tá? Então isso aí é verdade, tá bom? Se duas séries convergem, a soma converge. Outra proposição. Então você observa o seguinte, ó. Vamos ver um exemplo, ó. Pronto.